אשת חיל ממצא Boa noite, Shavua Tov, Hag Sameach. Vamos ver quantas pessoas já estamos. O Yosef, a Beatriz, o Elton, Malca, Diogo, Sandy. Tá tudo antes. Como está? Tchau, Leandro. Shalom, shalom, Rav. Shavua Que Tov. bom, que bom, que bom. Hag Sameach, Hag Sameach, Chag Sameach Hanukkah. Hag Sameach. Antes de começar essa aula, eu quero dar um anúncio muito importante. A gente está com uma campanha para ajudar a comunidade de Fortaleza a consertar o Sefer Torah deles. Hoje em dia, no mundo, a gente quer tudo pronto. Pouco se acredita em projetos como esse. É muito importante a gente fazer essa mitzvah. É muito importante. Então, quando eu dei o meu nome, dizer assim, não, vamos consertar o Sefer Torah, cada um dá uma letra, R$50, ou 100 shekels, ou o que seja, para consertar esse Sefer Torah. Se a gente faz isso, a gente está fazendo tikkun. Tá? Então, essa é uma dos desafios que eu deixo. Então, essa é a meta. Vai ser eu penso que até finalzinho desse mês, Bezat Hashem, ou no começo do mês que vem, a gente consiga o valor que possa para Bezat Hashem consertar esse Sefer Torah. E eu já vou começar a falar da Perashá. Eu vou falar das duas Perashiot que eu não falei, mas eu vou tentar falar das duas, vocês vão gostar bastante. Vou botar aqui só. Pronto, agora eu não vou mais poder parar, porque senão eu vou parar o raciocínio. Semana passada, a gente começou a ver a Perashá da semana. Qual foi a Perashá da semana passada? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer a Perashá da semana passada? Gerardo, só um minutinho. A minha família vai participar todo mundo junto no seu celular, tudo bem? A Perashá da semana passada vai Vaishev, tá bom? Essa é a Perashá da semana passada. E a gente automaticamente entra em Miketz. Miketz são Perashás, são contínuas. Então, eu vou começar a falar um pouquinho dela, das mazelas de Jacob Avinu. Tá? A gente vai ver aquela passagem, aquele sofrimento, ele vai trabalhar na casa de Labã, e depois ele vai encontrar seu irmão, né? E nisso ele vai ter uma luta, essa luta ele vai encontrar com seu irmão, depois da luta vai trocar o nome para Israel, e tá aí das origens do nome Mahanai, dos acampamentos. E Jacob Avinu vai encontrar com seu irmão, vai fazer meio que uma paz, tá? A gente vai ver que essa paz nunca vai ser 100%. E aí Jacob Avinu vai pensar, agora eu vou descansar. Chegou o ponto de eu descansar agora. Já cansei. E Jacob Avinu sabia que ele era profeta, ele tinha noção que ele iria sair para Galut. Então, Jacob Avinu pensou, disse, olha, acho que a Galut, o êxodo, acabou agora. Então, eu vou para a terra de Israel. Era essa a concepção de Jacob Avinu. Ele disse assim, olha, acabou, eu passei quanto tempo? 20 anos na casa de Labão, eu trabalhei, estudei, agora acabou, eu vou para a terra de Israel. E lá eu vou viver, vou criar meus filhos, né? E a gente vai ver que logo que Jacob Avinu chega na terra de Israel, o que vai acontecer? O episódio de Shechem.
Shem com os 2 filhos, né? Reuven e quem mais? Vamos ver se vocês estão sabendo. Levi. E a fé melhor. Reuven, Levi. E a gente vai... Esse episódio que Shem vai lá, ele vai sequestrar Dina, e Dina vai ter uma doença chamada síndrome de Estocolmo. Ela vai se apaixonar por Shechem, né, do violentador dela, né? E Shechem é filho de Hamor. O que é Hamor em hebraico? Hamor em hebraico é burro, né? Burro. Então, burro. Então, Shechem, toda a cidade, toda a região de Shechem, sabia que ele tinha sequestrado a Dina, e ele vai ter essa... a cidade nada vai fazer, mas a força da justiça desses 2 irmãos é que vai buscar a irmã Dina, e Dina não quer ir embora, Dina quer ficar. Então, como eu falei, ela teve aquela doença de síndrome de Estocolmo, que ela se apaixona pelo seu raptador. E nisso, eles vão fazer um acordo. Senão, Shechem estava tão apaixonado que disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Esse acordo ele vai fazer que a gente faça esse acordo, vocês fazem a circuncisão, o Brit Milá. E o Shechem pensou, olha, vamos fazer essa circuncisão porque Yaakov tem dinheiro. Então, vai ser uma coisa bem interessante, porque ela é uma filha de Yaakov, então, de alguma forma, a gente vai pegar esse dinheiro, porque a gente vai poder batalhar, e já entramos no clã. Então, quando eles tramam isso, eles falam, na verdade, a gente vai fazer isso, mas a gente não vai deixar os nossos deuses, não vão deixar nada, e a gente acaba matando Yaakov e os irmãos, os filhos dele. Então, estava um plano perfeito. Só que Hamor, ele vai dizer, seus burros, né? Olha, uma pessoa que tem o nome de burro vai falar para o filho que é Shechem que ele é burro. E diz assim, olha, não faz isso, você não entende quem é Yaakov Avino. Você não sabe quem é Yaakov Avino. Ele é filho de Yitzhak e neto de Abraão Avino. Vocês não estão lidando com pessoas normais, são pessoas que já têm uma história que rola em tudo. Então, vocês têm que desfazer desse contrato. E nesse ponto, né, eles já tinham fizeram a circuncisão, mas já tudo com cabeça para uma segundas intenções. Então, quando eles fizeram a circuncisão, no 3º dia, vem Reuven e Levi e mata todo mundo. E vai ser um massacre, né? E só sobrevive duas pessoas desse vilarejo e vão contar para os outros vilarejos, né? Para outras aldeias, para os outros povos, o que os filhos de Jacó fizeram. Então, quando Yaakov Avinu soube dessa loucura, né, ele temeu. Ele disse, agora todo mundo vai vir querer matar a gente. Então, por isso, uma das coisas que foi no finalzinho dessa Perashá, lá no comecinho do livro de Êxodo, a gente vai ver que Yaakov vai dar as berahot para Reuven e para Levi, não baseado nisso. Mas a gente vai seguindo nisso, que está mais baseado nas últimas Perashiot. Por que eu estou falando disso? Né? A gente vai ver que Dina o Shechem vai morrer. Shechem era uma pessoa má, mas ele tinha a única coisa boa. E essa única coisa boa passou para a filha que ele guardava no ventre, que é a filha dele que Dina estava esperando. Ou seja, uma pessoa ruim, como Shechem, ele tinha uma qualidade boa.
mas essa qualidade fez Deus passar para a filha que Dina guardava no ventre. E aí Shechem ficou sem nada bom, por isso foi decretado nos céus que ele morresse. Então Dina, ela vai voltar para casa embaraçada, grávida de uma filha. Essa filha, Dina vai dar à luz essa filha que dará o nome dela de Osnat. Vamos falar junto? Osnat. Osnat é filha de Dina, que é neta de Jacob Avinu. Tá? A palavra Osnat seria asson, seria infortúnio. Olha como é que é o nome da Osnat. Veio de um infortúnio. Era um infortúnio porque depois que aconteceu toda essa tragédia, Dina realizou, né? Ela se curou daquela doença que ela tinha, que era de Estocolmo, e ela lamentou ter tido uma filha com Shechem, o filho de Ramon, e que tomou a força de Dina. E os filhos de Jacob não suportavam ver Osnat. Não suportavam. Imagina, toda vez que ela via, Reuven e Levi via a filha de Shechem, né? Pô, a gente matou o pai dela, né? Ficou uma situação insuportável. Então, o que aconteceu? Jacob Avinu percebeu que iria ter a aversão a filha, a neta dele. O que ele fez? Ele escreveu um cordão, tá, de ouro, mandou fazer um cordão de ouro, e escrever lá Kedushá. E nesse cordão, que vamos botar um amuleto, né, e botou no pescoço dela. E então mandou ela embora, né? Mandou ela embora. E ela perguntou, ela já era adulta, Osnat já era adulta, e perguntou: o que eu farei, meu avô? Eu ainda sou jovem. Aí Jacob Avinu falou: tranquiliza-te, Hashem te protegerá aonde você for. Agora começa a tua shlichut. Olha que bonita a palavra shlichut. A gente está vendo que o Midrash vai falar isso, a tua missão. Né? Então, ela, jovem, né? Dina fica acostada. A gente vai ver que ela não vai casar com o irmão, né? Mas ela vai casar depois com uma outra figura. Mas Osnat vai deixar a casa de Jacob porque ficava insuportável a presença dela com a família. Que ela era o símbolo de Shechem. Então, Osnat deixou a casa de Jacob, e quem foi guiando Osnat até descer o Egito? O anjo Gabriel. Né? Ela desceu, e quando ela chegou, né, na verdade, a primeira coisa que ela fez é conhecer a esposa de Potifar. A esposa de Potifar, ela não tinha filhos, e ela teve um bom grado com aquela menina, e adotou aquela menina, como se fosse a filha. E tempos depois, Osnat, ela se casaria com Yosef Atzadik. Olha que interessante. E aí o Midrash vai contar uma coisa bem interessante, gente. Que como é que sabia que aquela guria, aquela menina, aquela miúda, era hebreia. Vocês lembram do amuleto que Jacob Avinu botou no pescoço? Estava lá Kedushá, santificada. Então, a mulher de Potifar sabia que ela era uma escrava hebreia.
E ele era escravo hebreu. E todos descendentes da casa de Jacó. Então, a gente vai ver que logo depois dessa fatalidade que aconteceu na casa de Jacó pensando que ia passar depois dos 22 anos, ia sentar, ó, parece que quando a gente está trabalhando muito, né, doutora, né, Beatriz, né, o pessoal, a gente trabalha tanto, agora eu vou descansar. Vou agora, olha, vou lá me jubilar e vou ficar, quero agora só saber de estudar a Torá. Né? Eu agora não quero nem saber. Eu vou para a terra de Israel, vou ficar, ó, não quero, já trabalhei 20, 30 anos, né? E a Jacó não pensava dessa forma. Mas o que aconteceu? Surpresas, sempre surpresas, tá? E aí ele teve, o primeiro caso foi com a filha. Aí quando Jacó vai superar essa situação que acontece com Diná, vai vir uma mulher do outro lado, do lado da Jordânia. E ela vai querer se aproximar ao povo de Israel. O nome dela era Tina. Olha o nome, Tinar. Ela vai vir do outro lado, ela vai dizer assim, olha, eu dei graça a esse povo, eu quero me converter a esse povo. Aí o que aconteceu? Os filhos de Jacó disseram, não, você não se converte. Você é do outro lado. O que vai acontecer? Com Tina, ela vai ser rechatada. Mas pense bem, não é que os filhos de Jacó foram ruins. Eles estavam saindo de um trauma, logo, de pessoas que se converteram ao judaísmo por interesse, que era a tribo de Shechem. Havia o povo de Shechem. Eles queriam fazer uma conversão, eles queriam se juntar ao povo de Israel, mas com outras intenções. Então, o povo de Israel ficou, o Jacó e os filhos ficaram, não, afastar. E nisso, caiu uma coisa ruim. Porque ela não foi abraçada, e olha, às vezes a gente tem que, a Kadosh Baruch Hu manda testes para a gente. Às vezes acontece uma coisa ruim, e aí, por causa de uma coisa ruim, a gente se fecha e não consegue ajudar, saber que tem outras pessoas que são boas. Então, a gente não pode, a gente tem que ter essa sabedoria, que às vezes o ruim é para que a gente possa crescer, e às vezes a pessoa que a gente vai vir no futuro, uma pessoa que vai te fazer também, de uma outra forma, abraçar a fé. Então, os filhos de Jacó disseram, não, Tina, não, a gente não aceita. Então, com quem que ela vai casar? Ela vai casar com Amaleque. Né? Na verdade, ela vai casar com os filhos de Edom, e dali a gente vai ver que vai nascer Amaleque. Amaleque, quem é? É o povo que vai, no final, quando a gente vai sair do Egito, vai querer nos matar totalmente. Então, muito importante, é muito importante que eu estou falando para vocês aqui. A gente não pode tratar mal ninguém. A gente não pode fechar a porta para ninguém se não for bem checada. Eu estava vendo um comentário de um professor acadêmico que hoje em dia no mundo do YouTube, você sabe, eu sou aluno do fulano, eu estudo com um rabino tal. Né? Às vezes a pessoa lê um livro de uma pessoa e já se acha discípulo, né? Mas na verdade não é assim. O discípulo é aquele que acompanha as aulas, né? Eu falo, meus alunos são aqueles que estão
no mínimo, 6 meses comigo. Ou já tem um tempinho mais, está convivendo comigo, faz pergunta, a vida também é uma loucura, quando há tempo responde, quando tem uma conexão. O aluno conhece seu mestre e o mestre conhece os seus alunos. Não tem uma... A gente acaba como os filhos de Jacob. Yosef era como Jacob e Jacob era como Yosef. Ou como é que o Midrash fala isso? Ele fala que tanto na forma de agir, dessa forma que o mestre e o aluno devem também. Porque o aluno ele vai ser uma continuidade. Seguimos. Tina não vai se converter, ela vai gerar uma força que vai até hoje dar peso para Israel. Então, a gente tem que ter, aprendemos daí que a gente tem que ter prudência. Aí a gente vai ver uma situação bem interessante, né? Depois, né, do episódio de Dina, Osnat, vai acontecer que a família de Jacob vai se estabelecer em Eretz Israel, né? Depois dos aborrecimentos que foram causados por Labão, depois da briga com o irmão, Jacob finalmente vai dizer, cheguei em Eretz Israel, cheguei em Beersheba, cheguei aqui em Tzfat, cheguei em Jerusalém, fiz aliá. Ele estabeleceu como uma residência, né? Ele como residente, ele fez aliá literalmente, ele era cidadão. Ele não era como os pais dele, né? Que eram estrangeiros. Pessoal, agora Hashem decretou o fim do meu exílio. Agora acabou o meu exílio. Porque para Jacob, ele pensava, quando Deus dá nevoar para ele que os filhos dele que ele vai descer o exílio, ele vai dizer que essa história que aconteceu era o exílio. Mas, na verdade, não. Não era. Não era. E a gente vai ver que Jacob começou a comprar campos, ele construiu casas, estabeleceu... ele ficou permanente. Hashem pensava de maneira diferente, tá? Porém, sem querer que Jacob tivesse esse sentimento de... Ele queria que Jacob tivesse esse sentimento de segurança. Então, muitas vezes a gente pensa, eu tenho meu conforto, eu tenho tudo, eu não vou me mudar, não vou sair. E aí um belo exemplo que Deus faz um 360 graus. Né? Este é o caminho dos tzadikim, esse é o caminho deles. Né? O que vai acontecer? Hashem vai impor pesados decretos para Jacob. E aí, logo depois vai acontecer o quê? A venda de Yosef. A venda de Yosef vai ser como uma bomba de Hiroshima em Pearl Harbor, na cabeça de Jacob Avinu. Jacob Avinu não consegue entender. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Né? E aí a gente tem uma ideia, que esses são os caminhos dos tzadikim, dos justos. Primeiro eles sofrem, depois eles terminam a vida em paz. Mas, como eu falei, semana retrasada, os tzadikim, Jacob disse, Deus chegou para Jacob, eu vou mandar Issurim, vou mandar sofrimento. Vá com teu irmão Esav e vai dividir com ele, porque vocês são gêmeos. E aí ele foi. Falou, olha, a Deus quer mandar os sofrimentos. Vamos dividir? Edom, que você representar todo o Edom, e eu vou representar Israel. O que ele fez? Não. Sofrimento não. Eu quero dinheiro, eu quero poder, quero festas, quero todos os prazeres do mundo. Sofrimento eu não vou dar. Então, Jacob ficou no começo com os sofrimentos. E aí, através dos sofrimentos, Jacob conseguiu se elevar. Hoje em dia, tanto os filhos de Edom como os filhos de Jacob sofrem, porque é um período do tikkun do mundo, tá? O sofrimento é uma forma de se purificar. Então, no final, a gente vive em paz. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu vou das perachás, dessas perashiot que
que eu estou falando agora, Vayeshe, Vemiket, são uma perashá em si, tá? Porque vai dar uma continuidade da figura de Yosef. Né? A gente vai ver que Yosef ele vai crescer depois da morte da mãe dele, que era Rachel. Quem é que vai cuidar de Yosef e Benjamim? Vocês já pensaram nisso? Com quem que Yosef vai crescer? Estão muito calados. Tá chato a aula? Não, aula muito boa, Rafa. Cadê a minha amiga Noga? Que ela tá quieta. Estou aqui a ouvir. Joseph, na verdade, cresceu o que faltava de crescer no Egito, né? Mas Não, Benjamim, eu imagino que ficou com Leia. Benjamim vai... Tanto Yosef como Benjamim vai ser criado por uma mulher. Mas será que vai ser a irmã dela? Não sei, Rabino. Vamos lá. Nicole. Quem que será que vai cuidar da educação ou do Yosef e do Benjamim, depois que ele se torna órfão? Eu acho que é Leia também. Você acha que ela é? Tá bom. Antônio, tem dois Antônio, um beleense e um outro italiano. Que maravilha. Antônio, de Belém, fala para mim quem que vai criar Benjamim e Yosef e Benjamim. Antônio está falando que é Leia. Antônio de Itália. Boa noite, Rabino. Boa noite. Desculpa, cheguei agora, ó. Saí agora do trabalho. Quem é que vai cuidar de Yosef e de Benjamim depois que a mãe dele morre? Eles são órfãos. Não sei. Muito bom, vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui. Serva de Rafa. Eu acho Lemar para o filho do Shimuel, que ainda está no hospital. Tá? Leandro, Sandy, cadê o Malca? Não fica quieta que eu estou te olhando. Que mais? Beatriz, Álvaro, a bancada lá de São Paulo, Diego, a dona... Eu também estou 90. Tá, então toma um chá. Não vem me enrolar, não. Gente, vamos pensar juntos. Ravi, será que foi Bilar? Quem falou isso? Quem falou Foi isso? Rivka. Cola a volta. A Torá, que é do chá, tem que estar na boca, não tem que estar nos livros, tá? Nem delegar. Leia tinha, quando Raquel estava viva, você se lembra que eu falei? Era uma disputa. Leia teve filhos e teve mais filhos, Eusébio teve mais filhos. E Rachel só teve 2. Então, ela deu uma escrava, e essa escrava era como a continuidade de Rachel. Então, a criada de Rachel criou Yosef e depois criou a Benjamim. Yosef era pequeno quando a mãe morreu. O Midrash não fala quantos anos ele tinha, mas ele poderia ter lá seus 6, 5 anos. É um bebê, uma criancinha. Né? E Leia, né? E teria andado... por isso, Yosef tendia a andar mais em companhia dos filhos de Bilá do que com os filhos de Leia. Lembre-se, cada um tinha sua tenda. Né? Então, Yaakov Avinu começou a estudar a Torá, ensinar a Torá a Yosef. Então, a gente vai ver sempre essa palavra, Torá Yosef,
todas essas coisas, tá? E eu vou entrar agora numa coisa bem interessante, mais adiante, vocês vão gostar bastante. Achando ele... Por que Yaakov ensinava a Torá a Yosef? Que cada filho... Quem é pai, você tem aqui... Eu não sou pai ainda, mas cada filho, cada pai conhece a característica do seu filho. Ele sabe que uns são mais voltados às artes, outros são mais voltados ao mundo intelectual, outros são mais voltados a esportes, a dança, a comida. Cada um tem a sua característica. De todos os filhos, Yosef era parecido com Yaakov. E a gente vai ver no decorrer das Perashiot, que lembre-se que eu estou falando, porque eles eram idênticos. Como Abraão Avinu era idêntico a Isaac era idêntico a Abraão, e Yaakov e Yosef eram parecidos no lado físico e também no lado do estudo da Torá. E também, né, principalmente porque ele era filho da amada, Rachel. Uma pessoa que ama uma pessoa, mesmo que seja viúva, ela nunca vai esquecer sua paixão, né? Mas ele externava de uma forma que trazia a raiva para os outros filhos. E aí a gente vai aprender uma outra coisa. Quando vocês têm muitos filhos, os pais, tá? A gente não pode mostrar preferência para cada um. Cada um tem que ser tratado como igual. Tá? Mesmo que você tenha a preferência. Rabino, a Torá diz que Israel amava José mais que todos os seus filhos porque era filho da velhice. Era filho da velhice, mas também era filho da mulher dele. Que a gente vai ver que Benjamim foi o filho da velhice dele, literalmente. Benjamim. Os dois são filhos daquela mulher que ele amou. Que ele amava. Ele amava. Então, olha o que vai acontecer. Yosef, Yosef sabia que ele era muito amado pelo pai, então ele se gabava. Acho que vocês lá em Portugal conseguem entender essa palavra gabar? Sim, sim, sim. Ele tirava proveito. Porque eu sou o melhor, eu sou o filhinho do papai. Então, ele se orgulhou, levando a prática indesejadas, tá? Que eram impróprias para um jovem Talmid Chacham. Isso eu falo muito. Olha, aqui em Jerusalém, aqui em Israel, tem muita gente que estuda a Torá. Passa 8, 10 horas dentro do Beit Midrash, estudando, sabendo. Isso eu falo para os meus alunos mais jovens, tá? Álvaro, Gabriel, o Antônio, o Davi, todos esse pessoal da turma mais jovenzinha, é muito bom sentar e estudar a Torá. É maravilhoso. Mas o estudo da Torá não é só no Beit Midrash. Fora do Beit Midrash, fora da sinagoga, fora do estudo. Quando vocês estão na rua, quando vocês estão se comportando, eu estou falando para o geral, tá? Quando a gente vê que aqui em Jerusalém, muitos jovens acabam sendo muito forçados pelos pais, ou próprio pelos Rosh Yeshiva, para estudar. Aí quando chega quinta-feira, opa, dia da festa. E bebem, e vão falar mais alto, vão danificar, vão quebrar. Não é o apropriado para um Talmid Chacham. Isso vai abranger todos nós aqui, tá? Ele começou a dar muita atenção à sua aparência. E a gente vai ver que Yosef, toda vez que Yosef ia para o espelho, o que o espelho ia fazer? Pentear o cabelo. E toda vez que ele penteava o cabelo, dali saía coisas ruins, né? Porque ele se olhava, ele começava a caluniar os seus irmãos. Porque ele se achava le crème de la crème. O melhor dos melhores. Porque ele sabia, ele vivia com o pai dele ensinava a Torá,
os outros não. E isso gerou uma inveja. E uma das coisas, breaking news, né? Vamos dar breaking news. Uma das coisas que pesaram mais na acusação para Yosef, tá? É que ele olhava para as raparigas não judias, as mulheres não judias. Ele olhava. Ele tinha o quê? Ele foi vendido com quantos anos? 17 anos. Então, quando ele estava com esse período, ele olhava. E ele via que os gentios, os não-judeus, eles comiam carne de animal sem ser abatido. Ou seja, eles cortavam pedaço de animal vivo. A calúnia de Yosef levou a Yaakov, seu comportamento, né? Ele falou o que acontece. Ele falava Lashon Hará dos irmãos, tá? E ele delatava Yaakov Avinu. E os irmãos começaram a ter ódio daquele jovem. Yaakov logo seria punido, medida por medida, pelas 3 coisas que acusaram seus irmãos. Ou seja, medida contra medida, ou seja, din, eu esqueci a expressão em hebraico. Ou seja, por isso é muito importante a gente sempre não acusar as pessoas. Porque a partir do momento que a gente acusa, a gente vai ser acusado. Se a gente é muito rígido em tudo que a gente faz, mas também aquela pessoa errou porque ela fez aquilo, né? Se a gente não olha com Hesed Rachamim, será, poxa, a gente também vai ser julgado com a mesma força, com a mesma seriedade. Agora, se a gente julga a pessoa sempre para o bem, a Kadosh Baruch Hu vai julgar a gente para o bem, tá? Então, nesse aqui a gente vai aprender isso, tá? Que Yosef, ele falava mal dos irmãos. E logo Yosef seria punido, medida por medida, pelas 3 coisas que ele acusaram os irmãos. Que eles tinham comportamentos desrespeitados para as filhas das concubinas. Ou seja, ele mesmo foi vendido como escravo. Gente, olha, vamos tentar imaginar uma coisa. E os irmãos de Yosef, os 10, tá? Os 10 irmãos de Yosef, eles não eram pessoas simples, eles eram filhos de um profeta. Eles mesmo tinham um nível de nevoar, eles sabiam que tinha Deus na parada. Mas quando um tzadik fica com raiva, ele fica cego. É interessante a gente falar isso. Ele fica cego. A nevoar dele se some. Então, quando eles têm essa profecia, eles vão ver que cada geração do povo de Israel vai ter uma pessoa que vai ser má. E da onde que eles vão se espelhar nisso? Do próprio pai com Esav. O Esav era goi. Esav era judeu. Mas ele praticava idolatria. Ele não estava nem aí. Então, o que os irmãos viram em Yosef? Olha, ele fica se infiltrando, ele se gaba muito, e está delatando a gente, então ele está querendo ser rei. Então, ele é o Esav da nossa geração. Tá? Então, o que acontece? Por ter acusado, né? A gente vai ver que
por causa dessa acusação de olhar para as meninas, né? Que ele falava para o pai dele que os filhos, irmãos deles olhavam para as mulheres, o que acontece? Ele vai ter um problema. Potifar, a mulher de Potifar, né? Que ficava olhando para ele e desejando ele. E que fez ele ir para a prisão. E porque ele acusou também de comer membros de animais vivos, seus irmãos, mergulhou-se o seu manto multicolorido no sangue de um cabrito morto, pois ele foi vendido como escravo, embora não houvesse nessa ocasião para o abate de animal adequadamente. Então, o manto depois foi levado a Jacó, como prova que Yosef havia sido devorado pelas feras selvagens. A gente vai ver que Yosef, ele precisa descer a níveis mais baixos, tá, para se tornar um tzadik. Ou aquela expressão aí, Álvaro, não sei se você conhece essa expressão aí no Rio de Janeiro, que fala, tem que descer do salto. Né? Você conhece essa expressão? Conheço sim, Rabino. O que é essa expressão descer do salto? Descer do salto é você basicamente tirar a coroa, né? Sair da prepotência, vamos dizer assim. As mulheres, eu estou aqui, doutora Nogar, a Beatriz, a nossa bancada feminina, que é a alma dessa aula, né? E dizem que eu sou um rabino feminista. Na verdade, quem manda são elas. Malca, vamos aqui, a Sandy, né? Eu puxo o saco delas mesmo. Então, os homens não sabem. Os homens não sabem. Nem o Manuel também não sabe. O Manuel chegou, está calado. A Miriam, a Damascena. Né? Rabino, eu gostava de dizer que continua a mudar os governos, e quem manda cá em casa é a minha esposa. É assim mesmo. Tanto que a gente tem a rainha da Inglaterra, muda o presidente, tudo ela está lá. Gente, uma mulher sabe quando está andando na rua, e se ela usa um sapato alto, né? Antigamente era salto 15, tinha até salto 17. Eu sei porque minha mãe gostava muito dessas coisas. Então, quando uma mulher anda com um sapato alto, com um salto alto, se ela dá um passo fora, quebra o salto, como é que a mulher se sente? Ela vai ter uma queda, né? E a queda, às vezes, não é muito boa. Quem já caiu de um salto alto? Eu quem? Beatriz, né? Aí deve ter sido descer do salto, né? Cair do salto, quebrar o salto. E às vezes não é muito boa. Então, Yosef teve que descer do salto. Ele teve que cair do salto. Ele baixou, teve que pegar umas palmadinhas para poder crescer espiritualmente. E aí, às vezes, essa é a coisa, essa é a força do povo de Israel. Yosef, ele é representado, o Yaakov e Yosef é representado como o povo de Israel que vai para a galuta. Às vezes a gente tem que apanhar um pouquinho para voltar à nossa missão. Se Yosef não deixasse a casa do pai de Yaakov Avinu, de fato ele seria como Esav. Por isso, tudo se arquitetou para esse ódio que crescia. Um dia, quando os irmãos estavam apacentando, acho que é isso, as ovelhas no campo, Yaakov enviou um mensageiro para chamá-los para casa. Quando eles se colocaram à sua frente, ele disse: ouça, meus filhos. Isso falou Yaakov. Eu estou velho, sinto que já não tenho muito tempo para viver, e por isso desejo expressar meus últimos desejos com vocês. Depois que eu morrer, queridos filhos, os 10 filhos,
Vocês ficarão com as casas, com os campos, olha, com tudo. Vinhas, ovelhas, é tudo de vocês. Ouro, né? A prata. Eu não quero nada, não vou levar nada. Mas eu quero que vocês se vangloriem disto. Ou haja com os senhores, com seus filhos, hajam com as senhores, com os filhos das concubinas ou com os pobres. Se vocês se acham superiores com os filhos e as concubinas, os filhos da concubina e com os pobres, Hashem desprezará vocês. Vocês também tenham cuidado, tenham muito cuidado, né? O que Jacob está dizendo? Está dizendo que trate bem os pobres, tratam bem as concubinas, a classe mais baixa. Né? Veja bem, os filhos de Jacob começaram a pensar, o que ele está falando, o papai está falando? Ainda mais. Jacob vai dizer assim, olha, tome cuidado para não comer carne sem ser abatida, se não seja caché. Olha que interessante. De acordo com a lei judaica, com a lei. Né? Os filhos ouviram o seu pai e concordaram, mas não entenderam de onde veio isso. É a mesma coisa, diz assim, pro Antônio, Antônio, eu sei que o Antônio come caché, eu sei que o Antônio é uma pessoa que estuda a Torá. Eu disse, Antônio, eu estou te pedindo para você colocar o tefilim, tá? Eu sei que eu estou te pedindo para você não comer porco. Por que Jacob chegou a falar isso para os filhos deles? Porque alguém já chegou falando, buzinando, falando lá, olha, tem algumas coisas lá que está acontecendo. O que veio isso? Que se chama Lashon Hará, né? Os filhos ouviram o pai concordar em seguir as suas instruções, no entanto, ficaram surpresos por ele ter chamado, né? Especialmente para dizer isso. Ao invés, ele esperava até que ele voltassem, né? Ficassem com Jacob, né? Jacob desse uma bênção, mas não. Então, o que aconteceu? Os 10 irmãos chegaram a uma conclusão que alguém estava falando mal dos seus filhos, deles pro pai. E aí eles começaram a buscar a verdade e descobriram quem era, que era Yosef. E aí, né, quando viram que Yosef ganhou um manto colorido, multicolorido, lembrou-se ainda da preferência de Jacob com os filhos, né? E aí o desprezo acabou entrando numa situação horrível. E aí ficou pior ainda quando veio os sonhos de Yosef. Yosef tinha muitos sonhos, ele sonhava muito. E costumava relatar aos seus irmãos. Um dia ele contou seus sonhos, que ele estava colhendo trigo, né? Quando a gente vai conhecer aquela situação, amarrado às espigas de feixes, né? Feixes. De repente, o feixe de Yosef se ergue e todos os feixes do irmão se prostram diante dele. Em seguida, ele contou que um outro sonho, que estavam todos colhendo frutas, as cestas dos irmãos haviam se estragado, e contra as frutas que Yosef apanhava, permanecia apetitosas e deliciosas. Veja, disse, o homem perverso descerá de vocês. Eles viram assim, está confirmado. Ele vai querer ser rei, ele vai botar a gente como escravo, né? E a gente não vai conseguir cumprir a missão do povo de Israel, né? Trazer Geulá e ter Mashiach. Ele já tinha esse nível. Os irmãos ouviram esse sonho e ficaram furiosos. Se esse fanfarrão aí que está dizendo aí que é mais importante que a gente, né? E que tu vai ser um rei, na verdade que até Yosef relata isso para Jacob. Jacob,
ele já sabia que isso podia acontecer, né, que Yosef tinha uma missão. Quer dizer, Deus não revelou a Jacob os planos para Yosef, mas ele sabia. Por isso Jacob se dedicava mais a Yosef, porque sabia que ele tinha o papel de liderança para salvar o povo de Israel. Mas até então é isso. Então, quando Jacob ele viu que algo ia acontecer, a gente vai ver que Hashem chama os tzadikim de sol, né? E que as estrelas se curvam aos tzadikim, né? Porque por causa da Torá. Então, Jacob sabia disso. Mas para não demonstrar e não criar mais ódio, ele repreendeu Yosef, né? E é bem interessante, disse Hashem fala para Jacob Avinu, porque você repreendeu Yosef desnecessariamente, seus filhos gritarão para impedir que o profeta Jeremias seja ouvido quando ele se arrepender pelos seus pecados. E você deve guardar este sonho em segredo. Olha que interessante. Em seu coração, porque o dia que ele se realizar, Yosef se tornará um poderoso ministro. Ou seja, a gente já sabia que Jacob já sabia que ia acontecer alguma coisa, né? E não sabia que também ia ele e os irmãos deles e até a mãe de criação, que foi Bilá, se curvar se curvar perante o rei, né, que seria Yosef. Então não estava nada claro, nada claro. Então vocês estão entendendo, está maçante. Eu estou tentando mostrar um pouquinho behind the scene para que vocês possam entender a leitura no grosso. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos seguir. Não. Como é que começa essa história da venda de Yosef? Yosef era grudado com Jacob. Os irmãos, certa vez, levaram, né, os seus rebanhos para pastar. E como não tinha voltado depois de alguns dias, Jacob começou a ficar preocupado com eles. E quando a gente é mais velho, a gente tem filhos, a gente fica mais preocupados ainda, né? E começa a ficar preocupado, e Jacob começou a pensar, será que eles se envolveram em guerra com Shechem? Olha aí, lá lá onde é aquela região que no final Jacob vai comprar, né, para fazer depois do massacre que vai matar todo mundo lá, Jacob vai comprar Shechem, né, de uma forma de tentar fazer justiça com os sobreviventes dali, né? Yosef, talvez uma outra desgraça. Olha como é que era a cabeça de Jacob. Ele estava neurótico. Só porrada, só cacetada na cabeça. Então, ele tem um amor para cuidar dos filhos dele, né? Para que não trouxesse... Que ele sabia, gente. A gente tem que entender desse ponto, que Am Israel, ele precisava de cada um, porque dali saía Am Israel, cada um saía uma tribo. Então, cada filho de Jacob era importante. Então, ele tinha esse cuidado, né? Então, Jacob vai chamar Yosef, expõe os seus temores, e Yosef imediatamente levantou-se e disse, estou à disposição, meu pai. Vou procurá-los e relatei onde que eles estão, como eles estão passando, está tudo bem. Yosef tinha consciência do ódio dos seus irmãos, mesmo assim ele foi, né, para cumprir a mitzvah de honrar pai e mãe. Né? Todavia, Jacob Avinu, né, ele tranquilizou Jacob Avinu, nosso patriarca, e foi atrás dos irmãos. Diz que até Jacob Avinu foi até um período
né? Ele diz assim, nesse caminho que Jacó está saindo da tenda dele, até um certo caminho, até acompanhar seu filho Yosef, ele tem um déjà vu, ele tem um sonho. Na verdade, ele tem um sonho, aí foi uma profecia, na verdade, foi uma profecia. E profecias podem sair como sonhos, tá? E ele vai ver que Deus vai falar para ele que ele iria descer com seus filhos ao Egito. E que Jacob não estava sossegado, ele teve esse sonho vivo, né? E viu que descia com seus filhos ao Egito. E logo no caminho, ele notou que na descida, descia também com os anjos. E respondeu. E esse anjo respondeu para ele. E Jacó pergunta, eu vou descer lá, eu voltarei para a terra de Israel. Aí o anjo vai falar, não, você não volta para a terra de Israel vivo, você vai voltar só morto. Aí ele fica apavorado. E lembra que Hashem decretara aos descendentes do povo de Israel que ia ser escravo. Aí Jacob vai cair a ficha, né? Ele vai realizar que ele pensava que ele estava voltando para a terra de Israel, depois daquela briga, tudo, que o povo de Israel ia ficar na terra de Israel. Mas, na verdade, não. Jacob, aquilo que ele pensava que era o fim do exílio, na verdade, estava muito longe, que ali começaria o exílio quando ele descesse para o Egito. A gente vai ver que quando Jacob vai mandar o seu filho, ele vai ver que o que vai resultar na nossa diáspora é a inveja e o ódio. Tá? Existe uma expressão, e eu não gosto muito, né? Os brasileiros se odeiam entre si. Os portugueses se odeiam entre si. Os israelenses não se ajudam. Tá? Quando o povo de Israel, ele tem, eu não gosto daquele, eu não gosto daquilo. Então, quando a gente tem esse sentimento, a gente acaba se botando, afastando a Guilá, tá? E a gente desce a níveis de escravo, tá? O que Jacob Avinu está dizendo? Ele teme que os filhos dele pudessem desaparecer, né? Então, vai ver que Yosef não queria que o pai ficasse aflito, né? Com toda razão, e decide procurar os irmãos, embora temesse encontrar com eles. E Yosef sabia que eles não eram bem interessantes, gostavam dele. Jacob acompanhou, como eu falei, né? E aí vai aparecer o anjo, tudo, e Jacob vai dizer, pai, volta para casa. E Yosef fala, não, estou fazendo uma mitzvah, eu tenho que ir com você. Aí a gente vai ver que os irmãos de Yosef, Yosef vai jogar ele no poço, né? E vai ter aquela situação bem interessante que ele vai procurar em tudo que é lugar, e aí ele vai na terra que é do pai dele, que é Jacob, que ele comprou, que é Shechem. Aí quando ele chega lá, ele procura pelos irmãos nos pastos de Shechem e nos campos vizinhos, até que ele se perdeu e deparou com um desconhecido, tá? Na realidade era o anjo Gabriel, disfarçado, e perguntou se tinha visto seus irmãos pastorando e as ovelhas. E aí disseram, sim, eles estão ali, né? Perto do monte Dotan, um monte bonito. Quando vocês vierem aqui em Israel, eu vou levar vocês a todos esses lugares. E eles estão lá comemorando, comendo. E nesse exato momento, quando Yosef vai chegar nesse monte, que eles estão comentando entre si, falando de Yosef. O Yosef é um orgulhoso. Ele é a preferência de Jacob, nosso pai. Aí Shimon vai dizer, vamos ter que traçar um plano contra Yosef, porque se Yosef assume a liderança, a gente está ferrado. Ele fica difamando a gente.
né? Yehuda se levanta e diz, Yosef fala assim ao nosso pai, porque deseja obter uma bênção. Yehuda, olha aí, Yehuda. Ele quer herdar toda a nossa riqueza. Na verdade, o papai nos repreendeu por sua causa. Olha que interessante. E Issachar vai falar o seguinte, eu também o desprezo. A gente vai ver que o ódio, né? Quando 2, 3 pessoas sentam para estudar a Torá, ou sentam numa mesa, elas têm que falar de Torá. Quando 3, 4 pessoas estão sentadas comendo e não falam Torá, elas vão falar Lashon Hará e vão aumentar o ódio. Então, a gente aprende daqui, né? Então, nesse ódio, né, quem que está chegando ali no monte? Yosef. Vai chegar no meio da falança. E ele vai chegar todo alegre. Oh, achei vocês, irmãozinhos queridos. Imagina, esse falso está vindo aqui, é agora. Né? E aí, o que fizeram? O Yosef foi falar com os irmãos, né? Simplesmente ficou feliz por ter encontrado ele, né? Sorriu, perguntou como que eles estavam. E eles responderam, ao invés disso, voltaram-se uns aos outros secretamente, vamos matar ele agora. Vamos matar ele agora. Vamos jogar ele no poço e acabou. Nesse momento, uma voz, um Bacoa, sai do céu do céu celestial, vai dizer, decretou, Yosef não morrerá. Ele viverá e seus sonhos serão realizados. Olha aí como é que acontece. Nesse exato momento, quando está decretado uma morte, eles já estão no negócio da intervenção divina. Aí, quando o primogênito, quem era o primogênito? Reuven. Reuven, ele viu os planos dos irmãos, ele disse, não. Vocês não podem derramar o sangue do inocente. Ele é nosso irmão. Não o jogue num poço deserto. No coração, o primogênito Reuven, ele era responsável de tudo, tá? Por isso a gente não deve usar a raiva para tomar decisões, tá? A gente tem que deixar a raiva passar para a gente, 1 dia, 2 dias, para tomar uma decisão, porque eles estavam com raiva, né? Aí no final, ele vai dizer, seus irmãos ouviram, ele não mataram Yosef, mas jogaram ele no poço. Mais tarde, a ideia era, mais tarde, levar ele para o pai, levar ele para o próprio Yaakov. Mas pelo mérito que Reuven fez, a gente vai ver que, por causa disso, Yehoshua, que ele quis escolher as cidades de refúgio que ficavam nas terras de Reuven. Tá? E segundo Reuven, não agradou seus irmãos, por causa disso, ele se lançou sobre Yosef, dizendo, nos acusaram, tu nos acusou exatamente o que planejamos. Então, nós vamos executar o que a gente planejou. A ideia era matar mesmo Yosef, mas vamos jogar ele no poço. Nesse poço, o que tem nesse poço? Cobras e escorpiões. Cobra especial. Quando não tem água, tem cobras com escorpião, tá? Sempre aqui em Israel é assim, principalmente no deserto, simplesmente em qualquer lugar. E é verdade. Eu, quando eu trabalhava como guia turístico, a gente via mesmo cobras e escorpiões. E aí, o que vai acontecer? Vai jogar lá. Aí, Yosef, ele tinha uma qualidade daquele menino mimado que só chorava. Mas Yosef chorava tanto, que irritava. Isso trazia mais raiva aos seus irmãos. Então, quando ele é jogado lá, num poço profundo, cheio de cobras e cheio de escorpiões, Yosef implorou a Hashem, né? Que Hashem teve piedade, né, de Yosef, e todas as criaturas venenosas ficaram num canto do poço e não conseguiam
fazer mal a ele. A gente vai ver que Yosef fica no poço. Esse poço chamou seus irmãos da profundeza daquele poço, era muito perigoso, era muito fundo. Suplicou que tivesse piedade e tirasse ele de lá. Isso foi Yosef. Eu sou teu irmão, eu sou irmão de vocês, como que você pode fazer isso comigo? Implorou Yosef. Ele não, se não for por mim, pelo menos pelo nosso pai. Se não for pelo nosso pai, seja por Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai falar, ele vai jogar a negócio. E saiba que olha, que nossos pais ensinam que a gente tem que ter pena dos órfãos. Então, quando Yosef começa a usar os argumentos da Torá e do Shah, o que eles vão fazer? Todavia, pensavam em matar os irmãos. Né? Mas, porque Hashem, com certeza, ia ficar furioso com eles, com toda certeza, eles saíram daquela região, e ali eles foram comer em outra região, porque eles não queriam estar ouvindo a voz de Yosef, porque Yosef ia usar todos os artifícios para usar a Torá do Shah, para que eles dissessem, olha, não faz isso, que tem pecado, tal. Yosef voltava... então, o que acontece? A gente vai ver que a ideia, os irmãos argumentaram, se Yosef voltar para casa, a coisa vai ser pior, porque ele vai contar para o papai, e aí o que o papai vai fazer? Vai amaldiçoar a gente, como Noa amaldiçoou os filhos de Cam. Olha que interessante. Então, já fez, com todo respeito à palavra em português, já fez a besteira, a merda, então não dá mais para corrigir. Então, vamos ter que vender Yosef. E quando ia aquela história, Yosef chorava, ele suplicava, e aquele choro enjoado, né? Que trazia mais raiva aos irmãos. Aí o que acontece? Eles estão comendo, aí vai vir uma caravana, né? Essa caravana de ismaelitas, que conduzia, e lhe perguntaram, vem cá, vocês estão querendo comprar um escravo? Então, Hashem decretou, vocês venderão seu irmão enquanto comiam e bebiam. Saibam que vocês também serão vendidos no momento de festa. Olha que interessante. Isso aconteceu como? No tempo de Mordecai e Esther, que para comer, que sentava, Ramã, que comia sentado e comia, que foi ali que anunciou que anunciou que vocês venderiam seus irmãos como escravos profundo, que a lembrança disso cada ano. Ou seja, por causa da festa que teve aquele banquete, houve o decreto. Então, a gente vai ver que a gente vive no mundo dos tikkunim, dos reparos. Tá? Se a gente não repara aqui, vai vir uma outra geração que vai reparar. Bem interessante isso. A gente vai ver que Yosef vai ser vendido, né? E todo peça a gente tem que lembrar que mencionamos na sua própria servidão quando se referimos a Avadiainu, que fomos escravos de Faraó. Então, ou seja, começa dessa situação de vender Yosef nessa caravana, eles estão comendo e bebendo, que vai dar para as futuras gerações, ou futuros caminhos de povo de Israel, que a gente precisa fazer os tikkunim para corrigir os erros. Né? Os irmãos de Yosef vai vender aos mercadantes ismaelitas, e no meio da viagem, o que acontece? O ismaelita devolve Yosef. Né? Eles sentem que não é bom ficar. Por que eles vão devolver? Porque Yosef, ele era um homem muito bonito. Era o homem mais bonito da geração. Então,
eles sabiam, os ismaelitas sabiam que se fosse um sequestro, alguma coisa sequestrada, o sequestrador, a família desse menino que foi vendido ia lá e ia matar eles, então eles devolveram. Tinha alguma coisa, é como alguém chegar com um celular, um telemóvel e dizer, ó, compra esse telemóvel aqui, tá baratinho, aí você diz, eu não vou comprar porque é roubado. Então, eles devolvem, né? Devolvem o Yosef, e aí ele volta para o poço, né? E aí a gente vai ver que fica aquela situação horrível, vende ou não vende, e aí os irmãos deles endurecem o coração, e não sabiam o que vão fazer, né? Vai vir uma outra caravana composta de 7 mercadores medianitas, exaustos e sedentos. Eles olham atentamente à sua volta com a experiência de encontrar um poço. Enquanto avançava, viram muitos pássaros voando ao redor de um lugar. Chegando mais perto, viram um poço e pensaram, ali tem água, né? Na verdade, Hashem, quando enviara os pássaros, né, para proteger Yosef com suas largas asas, para proteger Yosef, porque ali era sol na cara. Então, ele já estava desidratado. Aí, quando os medianitas vão chegar no poço e vão olhar o poço, ver se tem água, está lá um jovem, muito bonito. Mas chorava, sempre chorava. Mas chorava. E aí, o que eles vão fazer? Os medianitas vão tirar Yosef do poço, né? E eles dizem assim, poxa, mas o que está acontecendo? E Yosef não conseguia falar. Então, de repente, chegam os irmãos de Yosef. O que você está fazendo? Não, esse jovem é nosso, ele é nosso escravo. Não. E os medianitas falaram, olha, eles puxam a espada, né? Disse assim, não, esse jovem não é de vocês. Ou ele é o chefe de vocês, porque vocês têm cara de peão. Ele tem cara de gente da classe alta, ele parece ser uma pessoa, um líder, né? E começa uma briga, uma discussão. Aí eles puxam a espada, né? E aí, do nada, aparece quem? Shimon, né? Ele grita um grito sinistro, né? Como fala, e todo mundo cai de medo, porque é um barulho muito alto, né? A força de Shimon foi ela que destruiu toda Shem, né? E aí todo mundo, a fama faz a cama, então todo mundo conhecia que eles estavam ali com os filhos de Jacob Avino, e naquela conversa, naquela coisa vai, e aí ele disse, olha, vocês querem comprar esse menino? E aí começa... Não, na verdade eles falam assim, não, ele está aqui, a gente sabe o que vai fazer. Aí os medianitas falam, olha, me vende ele. É uma boa ideia a gente vender ele para você, mas a gente quer um preço justo. Aí, no final, barbariaram, negociaram, venderam o Yosef por 20 moedas de ouro. Aí botaram, olha os dentes dele, tá um bom dente, ele é bonito. Não, aí começaram a reclamar, não, a gente pagou muito caro, ele não tá tão bonito assim, né? E foi assim. E o que os irmãos de Yosef fizeram com esse dinheiro? Distribuiu para cada um. E cada um comprou sapatos. Né? Cabrito. Compraram os sapatos. Cada um foi com um sapato bonito. Esses ismaelitas carregavam um surtido aroma de fragrâncias diretamente das especiarias, né? Rosas, aquelas fragrâncias. Pegaram, jogaram Yosef lá, né? E levaram Yosef até o destino final, o Egito. Então, quando Yosef entra no Egito, agora imagina,
aquele cheiro de especiaria, a pessoa fica... Eu queria que vocês já viram incenso, né? Aqueles incensos que vêm da China, que tem aquele cheiro até um pouquinho enjoativo, né? Quando você acende, tem aquele cheiro horrível, né? Muito forte. Agora, imagina se você, dentro daquilo lá, um monte daquilo lá, né? Você fica com um cheiro de gambá, né? Porque fica tão cheiroso, onde você vai sentir. Então, o Iosef vai ser carregado ao Egito naquele negócio. Então, a viagem toda ele está entranhado com aquele cheiro. Então, quando ele chega no Egito, as pessoas se aproximam dele porque é atraído pela fragrância dele. Que homem cheiroso! Ele nem usava sashimi bokeh, né? Não sei se você conhece essa expressão. Na verdade, diz os cabalistas que... Não, eu estou falando quanto tempo? Já 1 hora, 2, 3 horas? Eu estou falando. Vocês estão gostando? Ou eu estou falando demasiado? Tá ótimo, Raul. Tá bom? Continua? Com certeza. Continua. A gente gosta. Continua. Olha, então, na semana que vem... Tô brincando. A gente acendeu aqui já as velas. Aí vocês falam assim, na semana que vem, vocês falam, não perca as cenas dos próximos capítulos. Lembrando, gente, quem puder, quem está vendo esse vídeo, quem está podendo ajudar, ajude a consertar o Sefer Torah, é uma letra, é uma mitzvah maravilhosa. Doe, quem dá com uma mão, recebe com as duas, com juro e correção monetária. E é uma mitzvah muito bonita consertar um Sefer Torah. Vocês me perguntaram, né, por que os filhos de Jacob Avinu vai receber 20 moedas e vão comprar sapatos? Né? O que tem sapato nessa história? O Zohar Kadosh vai explicar uma história muito interessante. Quais são as peças de roupas que a gente nunca dá para doação? As cuecas, os homens, as mulheres, as peças íntimas. As roupas que... As roupas que alguma pessoa faleceu? Não há nenhum problema com isso. A gente não pode, por causa desse episódio, porque eles pegaram o sapato, compraram os sapatos, a gente não pode ter sapatos, costume a raça do Tia Cabala, ter sapatos... Por isso aqui em Israel você acha sapatos bonitos, legais, né? E estão tudo para doação. Ninguém ou joga fora, mas você não pode usar esses sapatos. O que eles têm são, na verdade, zonas do nosso corpo que guardam a impureza, né? O sapato, ele nos protege da impureza. Tanto que a gente, quando o Cohen ia fazer o sacrifício, ele tinha que lavar os pés. Tá? Então, a gente, quando vai fazer tefilá, a Amidá, a gente faz descalço. Pode fazer descalço? Cadê o Manuel? O Manuel sabe disso. Pode fazer... Oh, meu Deus. Olha que... No puede. Olha que situação. Eu estou dando aula. Olha aí vem uma pessoa, um gigul, em cima de mim, para estudar a Torá. Pode ou não pode? Não pode. Não pode. Não pode. Então, da onde a gente vai aprender disso? Tá? E eu vou explicar para vocês. Durante o domínio romano sobre a terra de Israel, Eretz Israel, um determinado rei desejou aprender a Torá. Tá?
ele reuniu à sua volta muitos eruditas, muitos sábios, que começaram do início. Quando ele chegaram à lei que requer pena de morte por sequestro, o rei juntou muitos pares de sapatos numa sala. Em seguida, ele chamou eruditas judeus. O rei, liderado por Rabi Shimon ben Gamaliel, perguntou: uma pessoa que sequestra um homem judeu, qual é seu castigo? A Torá decreta que ele deve morrer. Né? Muito bem, diz o rei. Agora vocês terão que aceitar a sentença de morte dos 10 irmãos que venderam Yosef. Ele estava fazendo isso para pegar a tampinha, para brincar da garrafa. Agora, muito bem, vocês disseram, disse o rei, agora vocês terão que aceitar a sentença de morte em lugar dos 10 irmãos que venderam Yosef por um par de sapatos. Quando os sábios olharam ao redor e viram a sala cheia de sapatos, eles entenderam que o rei desejava lembrar a venda de Yosef, mas explicaram. Foi assim, o que aconteceu? Quando Yosef foi retirado do poço, ele estava nu e assustado. E Hashem disse, não convém a um tzadik, como Yosef, ficar nu assim diante do povo. Eis que Deus fez um milagre, de repente estavam totalmente vestidos. Os irmãos pediram as roupas, a roupa de Yosef aos ismaelitas, mas os mercadores ofereceram 4 pares de sapato em lugar delas. O rei não ficou satisfeito, preparou-se para a morte. Espera lá, deixa eu ver se eu estou lendo bem. O rei ficou satisfeito, e as pessoas prepararam-se para a morte. Este é um castigo celestial. Né? Mas por que somos culpados? Se os irmãos venderam Yosef há tantos anos, e se eles estivessem aqui agora, eles eram condenados à morte. Como que vocês não... como eles não estão? Como eles não estão, como falaram, vocês que sofrerão no lugar deles. Vocês 10 em lugar daqueles 10. Então, o que eu estou tentando explicar para cá? Na tefilá de Shacharit, quem fez comigo, quem faz, quem conhece, vocês vão ter uma tefilá logo no comecinho, a tefilá de Shacharit, que a gente vai ter uma parte lá que a gente vai lembrar dos 10 mártires mortos por Roma. Alguém lembra disso? Yeah. Então, eles são ticums, 10 mortos, Rabi Akiva, todos eles, na verdade, eles vão ser mortos para consertar o ticum dos irmãos de Yosef, que passaram sem ilesos, que não foram castigados. Então, a gente vê aqui, às vezes, se a pessoa não pagou aqui, vai pagar nos próximos Gigulinhos. Então, nessa situação, né, quando foi avisado para eles que eles iam morrer por causa das coisas que ainda estavam aí aberto, eles ficaram tristes, mas ficaram alegres, porque eles iam fechar o mundo dos ticunins, dos reparos, né? E esse é o nível do tzadikim. A gente não entende o nível do tzadikim, gente. Esse mundo que a gente vive hoje, a gente não conhece o tzadikim. A gente não sabe quem são eles. Mas cada um tem uma forma de cumprir o tikkun. Olha que maravilha. A gente deve estar estudando umas 2 horas aqui, Torá.
né? E eu só queria falar uma frase, uma coisa, quando Yosef Atzadik está sendo levado fora da terra de Israel, ele chorava muito, como eu falo, mas ele era um menino muito mimado. Então ele chorava, ele estava sempre criado as saias, né? Ao pé da calça de Jacob Avinu, né? Sabe aquela criança que sempre estava, aquele jovem que estava sempre grudado com o pai? Então ele sentia muita falta do pai. Então imagina, por isso a gente entende que Jacob Avinu vai ficar 22 anos como se estivesse morto, ele nem tinha mais nem voar. Então, quando Yosef está chorando, ele é vendido como escravo aos mercadores ismaelitas, estava agora a caminho do Egito, ia sentado sobre um camelo, ou deitado, né? Imenso, num aroma agradável, de especiarias raras, né? E se perguntaram como é possível que esses ismaelitas estejam levando especiarias desta vez. Eles geralmente transportam óleo, eles levam peles fedorentas, aquela coisa toda. Mas Deus ele não percebeu que Hashem providenciaria isso somente para o seu benefício. A caravana prosseguiu sua viagem, aproximou-se de seu destino. Quanto mais afastava da casa, mais Yosef chorava, né? Até que um mercador derrubou o camelo e começou a bater nele. Cala a boca, menino! Cala a boca! Né? E Yosef chorava mais, até que ficou fraco de tanto chorar e caminhar. Hashem notou o seu sofrimento e fez que ocorresse um milagre. Subitamente, tudo ficou escuro. Toda a mão que se estendia para ferir Yosef ficava paralisada. Embora os mercadores ainda não entendessem por quê. Quando a caravana passou, olha que interessante, preste muita atenção, e com essa eu vou terminar. Quando a caravana passou por Efrat, olha aí, Efrat, onde eu vivi muitos anos, Yosef deparou-se com o túmulo de quem? Da sua mãe, Rachel. Rachel, a mamãe Rachel. Ele levantou-se e veja como ele vai levantar, ele vai direto, né? Ele vai direto aonde está enterrada a mãe, a tumba dela. Ele abraça e começa a dizer: mãe, olha, eu, seu filho, fui vendido como escravo. Compartilha a minha dor, mãe. Tenha pena do meu padecimento, pois fui separado do meu amado pai, Jacob Avinu, vendido a homens impiedosos. Levanta-se a interceder por mim perante Hashem, mãe. Tu era uma tzadiká. Talvez ele tenha piedade de mim, devolva para o meu papai, que eu estou sofrendo. E ele abraça o túmulo de Rachel, sem querer deixá-la, quando de repente escuta uma voz do chão. Era a voz de Rachel: meu filho Yosef, ouvi o seu lamento e vi suas lágrimas. Eu também sofro junto com você. Ouça, meu filho querido, você deve confiar em Hashem e praticar o bem. Até hoje nada lhe faltou e nada na casa do seu pai. Nada. Ainda que agora um infortúnio o tenha acontecido, não desanime, não fique triste, simplesmente abençoe Hashem por isso também. De agora em diante, você será capaz de compreender os sentimentos dos infelizes, aqueles que sofrem. Quando Hashem lhe trouxe melhores dias, lembra-se desse sentimento, lembra-se que você não dava muita atenção, né? Agora você sofre, então o máximo, lembre-se do que é sofrer e faça o máximo para aliviar esse sofrimento.
para ajudar os desafortunados. Então, Hashem amará você e terá êxito em tudo que fizer. Ishmatzlia, ou seja, nesse exato momento a gente vai ver que na Torá vai falar Ishmatzlia, homem que tudo tem sucesso. A mão dele, tudo que ele toca tem sucesso. Por que ele vira Ishmatzlia? Porque Yosef, ele começa a entender que ele precisava passar para isso, para descer a níveis mais baixos e se conectar com a Torá do pai dele, de Yaakov. Então, quando ele se conecta, ele vai ter Matzlia, e essa é a receita que eu falo para vocês. Tá? Yosef, tudo que ele fazia, ele ia... se tu vais trabalhar, ele, Baruch Hashem, eu vou trabalhar. Hashem Ishtabach Shemo, ele usava essa palavra. Ishtabach Shemo. Ele usava essa palavra. Tudo que ele dizia, Berahá, Baruch Atah, Hashem Elohim Haolam, Shakoni Adoró. Tomava água, ele usava o nome de Hashem. Quando ele tinha, tudo que ele fazia, ele tinha sucesso, ele usava o nome de Hashem. E daí a gente aprende uma outra coisa. Quando a gente fala coisas de Hashem, ou quando a gente chamou Baruch Hashem, a gente usa essas expressões, né, que são expressões religiosas, a gente recebe Matzli, a gente recebe Berahá. Agora, em revés, se a gente fala os palavrões, né, a gente está trazendo maldições. Nossa boca é um cli. Eu tenho um aluno, tomara que ele esteja assistindo, ele costumava falar uma palavra, um palavrão. Então, eu tinha que falar com ele, olha, não. Na tua boca não vai falar mais. E estava tudo dando errado para ele. Aí eu tive que falar, olha, não fala mais palavrão. A nossa boca é feita para falar coisas de Torá, não é para falar palavrão. Então, a partir do momento que foi isso, ele teve Matzli, ele está melhorando, e a gente aprende aqui, né, que Yosef vai descer o Egito, ele vai descer um nível mais baixo, mas ele vai ser abençoado em tudo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa maratona, né, que a gente não fez na quinta, por causa do começo do rádio. Sheilot, perguntas? Na quinta-feira a gente continua, tá? Tem alguém que tem pergunta? Eu tenho uma pergunta, Rabino. E a voz lá a voz do além. Tudo bem, Rabê? Como que o senhor está? Estou ótimo, vamos lá. Bom, eu tenho uma dúvida sobre alguns comentários que eu já li acerca do... Isso. Sobre o comportamento de Yosef. O Semirat Halashon do Hofetz Haim fala que independente da intenção, né, por mais que seja verdade do relato de um fato, como Yosef relatava o que acontecia com os irmãos dele no campo para Yaakov, isso configura Lashon Hará. Tanto que existe a ideia de que ele fica 11 anos preso, 1 ano a cada irmão que ele teria causado um dano diante dos olhos do pai dele. O que eu queria saber é o seguinte, isso foi Lashon Hará ou não foi? Uma vez que existe a mitzvah da educação, que um filho pode sim contar para o pai o que o irmão está fazendo que é errado. Você está esquecendo que os irmãos foram mais velhos, né, de Yosef, né? Na verdade, Yosef, a gente vai ver daqui a um pouquinho mais, a gente nem entrou na Perashá Miketz, a gente vai ver isso na semana que vem, na quinta-feira, que mesmo depois que Yosef passa por essa experiência com os irmãos, houve um julgamento. Tem um midrash que houve um julgamento, né, que realmente teve lá sentado os irmãos e teve até a Kadosh Baruch Hu no julgamento para que tudo isso que acontecesse com Yosef fosse uma realidade, porque que era um dos planos, né, de Kadosh Baruch Hu, que não era revelado. Agora, Yosef, a gente vai ver que depois ele vai entrar na casa de Potifar, e aí ele vai
o que ele vai fazer? Depois que ele está com poder novamente, ele vai voltar para o espelho. Olha aí, toda vez que isso, Yosef vai, eu sou bom, 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 eu sou bom, eu sou tal, tal, tal. E aí ele vai ter um desafio. Tanto que ele quase peca com a mulher de Potifar. E aí ele vai ter que descer para a prisão novamente. Então, Yosef, a partir do momento que e eu vou deixar para a próxima, para quinta-feira, me detalhar mais sobre essa situação em Potifar, mas eu quero dizer que, sim, ele, como os próprios irmãos pensavam, Yosef poderia ser um Esav, ele tinha tendências, e quem dizia que não poderia ser? Ele poderia ser um Esav da geração. Ele estava sendo como Racham, então ele falava Lashon Hara, né? Aí uma das coisas bem bonitas que a gente acaba, é um erro muito grande também, a gente acha que as figuras bíblicas, né, os patriarcas, são homens santos que não pecam, que já cumpriram toda a Torá, de fato cumpriram, mas eles também tiveram que fazer muitas coisas, tiveram pecados, pagaram por isso, até o próprio Yaakov, Dina era para ser para Esav. Mas o que Esav fez? O que Yaakov fez? Botou ela no baú, escondeu. Por que ele não queria que Dina casasse com Esav? Porque poderia Dina fazer Esav fazer Teshuvá. Mas Yaakov não queria isso. E por causa disso, o que aconteceu com Dina? Ela foi violentada. Então, vocês estão entendendo que no mundo, isso que faz um tzadik. E aí resolve o nome de Yosef HaTzadik. Porque é uma pessoa que saiu, se arrependeu e se tornou um tzadik. Noga? Sim. Perguntas? Você acha que foi muito claro? Não há muitas perguntas. Não há? Só que ele teve 10 anos na prisão por causa dos 10 irmãos, porque ele não chegou a fazer Lashon Hara de 11, porque o Benjamim era pequenino. E os 2 anos a mais que ele esteve na prisão foi porque ele acreditou, ele foi pedir socorro ao copeiro dentro da prisão, em vez de pedir só a Hashem. E por causa disso ficou mais 2 anos na prisão. Na verdade, olha que interessante. A gente faz Kadish quanto tempo para uma pessoa? 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano? 1 ano. 1 ano? É 1 ano? É 12 meses, né? 12 meses. Só que, na verdade, Sefaradi, acho que Nazi tem diferença, tá? A gente faz 11 meses. A gente nunca vai fazer 12 meses. Né? Aí Yaakov Avinu, ele fica... E Yosef HaTzadik, ele vai ficar quanto tempo preso? 12. No geral, 12 anos. Então, ele estava no nível de Guerrinon. Tá? Ele estava espiando entendam, gente, o nível de Tzchak Avinu, ou de Yosef HaTzadik. Não é o do Joãozinho aqui da esquina. Yosef HaTzadik, ele tem uma responsabilidade. Ele não é mais aquela figura. Ele sabia que ele tinha o controle para Israel. E a pergunta é, já que Yosef já estava na casa de Potifar antes de olha aí, o meu papagaio. Se Yosef já tá lá preso, ele poderia ter, antes de ser preso, ele poderia ter escrevido: querido papai Jacob, eu tô vivo, eu tô bem. Vem aqui me pegar. Ele poderia ter feito isso. Por que ele não fez? Vocês já pensaram nisso? Não tinha correio?
Verdade. Né? Ele poderia fazer isso. Mas isso quinta-feira que vem a gente volta a debater sobre essas coisas. Vou trazer o break news dessas Perashot. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu, o meu pirata do Caribe aqui, do lado, que está aprendendo, ele estuda comigo, Torá, né? É uma coisa muito louca. Hatsameia, gente. Espero que vocês estejam bem. Samir, Revi. Tenham gostado bastante. Boa tarde. Quinta-feira a gente volta com mais Torá. Tchau, gente. Vai a todos. Tchau. Olha, Malika, eu não sei o que eu faço com esse gato. Olha que coisa. É um pouco. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde, Rabino. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente.